Boa noite, alunos do Laboratório de Eletrônica. Vamos fazer uma breve discussão sobre o experimento 5. Primeiro, vamos entender por que é interessante a gente utilizar esses dispositivos não lineares em relação a usar os dispositivos que a gente já conhece de circuitos. Por exemplo, digamos que a gente tem uma tensão VCC de 15 volts e a gente quer uma saída de 5 volts. O que a gente poderia usar normalmente seria um divisor de tensão. Resistor aqui de 10K e outro aqui de 5K. Assim, a gente teria 5 volts aqui na saída. O problema desse circuito é que se a gente tiver uma variaçãozinha aqui nesse resistor, ele já deixa de ter a saída em 5 volts. Não só isso, mas a gente está desperdiçando potência em uma resistência aqui que não é interessante para a gente. O que seria uma solução alternativa para isso, então? Seria a gente trocar esse resistor aqui por uma chave. E o que acontece se a gente troca esse resistor por uma chave? A gente pode fechar ela por um terço do tempo agora. Se a gente fechar ela por um terço do tempo, a gente vai ter alguns pulsinhos assim, ó. E o valor médio de tensão fazendo isso seria justamente 5 volts. A gente ainda não atingiu aqui o objetivo de ter uma tensão VCC de 5 volts na carga, mas a gente já tem uma tensão média de 5 volts. O que tem de interessante usar essa chave aqui também? Quando essa chave aqui está aberta, a corrente nela é zero, então potência desperdiçada aqui zero. Quando ela está fechada, a tensão é zero, então potência desperdiçada na chave zero, em qualquer um dos casos, onde ela esteja aberta ou fechada. Pra gente, enfim, contudo a gente ainda não tem um da VCC de 5 volts, mas o que a gente tem aqui pode ser expresso como uma série de Fourier que tem um termo CC de valor médio de 5 volts. O que a gente poderia fazer então nesse circuito, nessa rede, seria, temos aqui a tensão, temos aqui o nossa chave. Adicionamos um filtro passa-baixas para remover as componentes de uso da frequência. Filtro passa-baixas. E que a gente já teria uma de uma tensão de 5 volts na saída. Podendo esse resistor aqui ser até de outro valor, porque o que está determinando a saída não é o valor da resistência que a gente está colocando aqui a carga. É mais determinado pela chave eletrônica que a gente resolveu utilizar. Aqui na LT Spice, vamos começar pelo retificador de meia onda. Aqui eu não estou incluindo o transformador baixador, que deverá ser uma etapa realizada antes disso aqui. Vamos analisar a saída no retificador de meia onda sem o capacitor. Vou aumentar aqui o tamanho a grossura da linha, para ficar bem visível e melhor. A saída dele é uma tensão retificada com uma queda de aproximadamente 0,7 volts, que no curso a gente consegue ver de um jeito mais preciso. A gente tem uma tensão de entrada e a gente tem uma queda aqui de mais ou menos 0,7 volts devido ao diodo. O diodo tem uma perda de tensão. Esse sistema aqui conduz e o diodo atua como uma chave fechada quando a tensão no anodo for maior do que a tensão no cátodo. Isso ocorre apenas nos ciclos positivos da senoide, com um desconto de uma tensão de 0,7 volts. Ou seja, tensão no anodo menos tensão do cátodo maior do que 0,7. Por isso que a onda verde, ó, passa
pouquinho aqui por baixo da azul. Quando a gente adiciona o filtro capacitivo, o capacitor ele vai tentar manter a tensão conforme ele vai descarregando. Ele tenta manter esse nível de tensão que a gente tinha aqui no pico. Então, quando ele vai começar a reduzir, o capacitor ele começa a descarregar e nesse momento a tensão no cátodo ela é maior do que a tensão aqui no cátodo, ela é maior do que a tensão na anôdo. Então, esse diodo ele vai atuar como uma chave aberta circuito aqui resultante. Então a gente tem o capacitor e o resistor, onde o capacitor vai ter tentando evitar que a tensão aqui caia. Então, à medida que o capacitor vem descarregando, ó, o circuito continua aberto e vai saindo a nível de tensão aqui, que é dada pelo capacitor. Até que a tensão do capacitor ela se torne menor do que aquela relação entre a tensão da fonte e a tensão desse lado aqui. E quem volta a mandar a tensão é a fonte, porque a chave aqui vai fechar novamente. E assim vamos repetindo os ciclos. Agora aqui no retificador de onda completa, nós temos um caminho para o ciclo positivo da fonte e outro caminho para o ciclo negativo da fonte. Dessa forma, percebam que a tensão, a corrente, enfim, passa pela resistência por dois caminhos diferentes. Então, quando a gente mede diferença de potencial, a gente está medindo a diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto aqui. Quando a gente tem um ciclo negativo que está passando por aqui no resistor, se a gente medir a diferença de potencial para cá, desse ponto até esse ponto aqui, a gente vai ver que o que está acontecendo é que o sinal ele é invertido no ciclo negativo. Então, diferente do retificador de meia onda, a gente está aproveitando o ciclo completo da senoide. Mas qual é a grande diferença aqui? A diferença é que no retificador de meia onda a gente tinha a perda de 0,7, e aqui a gente vai ter o dobro, a gente perde 1,4 de tensão nos diodos. Tanto que o espacinho aqui, ó, para conduzir, vocês percebam que é um pouquinho maior. Da mesma forma, se a gente adicionar um capacitor aqui, ele vai manter a tensão até o próximo ponto, onde a tensão da fonte se torna maior do que a tensão armazenada no capacitor que está sendo descarregado. Olha que interessante. O, essa tensãozinha que varia aqui, ela é bem menor no caso do retificador de onda completa do que no retificador de meia onda. Para ter essa tensão de oscilação aqui, entre eles igual, tanto para os dois retificadores, para que a diferença de tensão desse ponto e esse ponto aqui seja a mesma que esse ponto e este ponto aqui, a gente precisaria ter um capacitor no retificador de meia onda com o dobro de capacitância do que no de onda completa. Por que isso acontece? Porque a frequência do retificador de onda completa ela é dobrada em relação à fonte e em relação ao retificador de meia onda. Agora vamos dar uma olhada como é que fica a estabilização Zener. O diodo Zener ele é um diodo um pouquinho diferente. Geralmente a gente tem Geralmente a gente tem no diodo uma curva desse tipo aqui. Aí você passa aqui na tensãozinha de 0,7, ele começa a conduzir. O diodo zero é diferente. Ele tem uma curva mais ou menos assim. O que isso quer dizer? Pode ser, na verdade, é mais pra cá. Assim, bem parecido com o outro. O que quer dizer? Quer dizer que o diodo zero ele também conduz na região reversa aqui. Quando você chega a um certo nível de tensão, ele passa a conduzir. Então, quando a gente tem aqui um circuito retificado, aqui a gente tem a mesma siglas, e o retificador. Então,
Tá, tá dando um sinal? Se a gente olhar essa saída aqui, ó, a gente tem uma saída que tem o nosso Ripple aqui e um capacitor compensando igual a gente já viu. Só que agora a gente tem uma resistência a mais que vai controlar basicamente a corrente que vai passar por aqui, que vai limitar a corrente aqui no Zener, para ele não queimar também. Se a gente coloca uma resistência muito baixa, essa corrente aqui no Zener começa a aumentar. Qual o problema da gente colocar uma resistência muito baixa aqui também? Vamos olhar a corrente no Zener. Olha só, a corrente no Zener aqui ela está em 3 mili. Vamos diminuir o valor dessa resistência para 100. Olha que a corrente aumentou bastante, tá vendo? Aumentou para menos 36, 37. Isso quer dizer que agora o Zener ele está drenando mais corrente do capacitor. Então a gente está fazendo com que o nosso circuito aqui, ó, o capacitor descarregue mais rápido. A saída provavelmente ainda vai estar muito boa por conta do Zener, mas olha, vê que ela tem umas oscilações maiores. Ou seja, a gente colocar uma resistência baixa que não define bem qual é a corrente que tem que passar pelo Zener, ele faz com que o capacitor descarregue mais rápido, porque tem uma corrente maior sendo drenada dele. A gente volta para 1K, a corrente no Zener diminuiu. Antes era 36, 37, agora está abaixo dos 4 mili. Olha que legal. A tensão ficou bem mais bonitinha, com a oscilação bem menor. Por quê? Porque a gente está drenando menos carga do capacitor. Tanto que se a gente der uma olhada aqui, ó, você vê aqui que tem uma forma mais bonitinha, né? Mas aqui a gente vê o efeito da corrente sendo drenada do capacitor. E por fim, esse circuito aqui do Zener, eu estou usando o Zener aqui que ele tem uma tensão reversa de 4,7. Então a nossa tensão acaba estabilizando aqui nesse nível de 4,7 volts. E cursor. Aqui, ó. Olha lá a tensão. 4,57. Fica bem próximo do que a gente gostaria. E é isso, pessoal. Boa sorte no experimento.